Bom dia, senhor. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Jorge Creso Cutrim Demétrio. O senhor é brasileiro. O seu estado civil, por favor? Casado. A sua profissão? Sou engenheiro civil. O seu endereço, por favor? Avenida dos Holandeses, número 221, apartamento 902, Ponta da Areia, São Luís, Maranhão. O senhor me acompanhou na inspeção que nós fizemos Sim. no condomínio Farol da Ilha. Eu perguntaria ao senhor as condições do imóvel, né, do imóvel da autora. O senhor se recorda que nós estivemos lá. Basicamente, aqueles danos. Ocorreu algum dano de natureza estrutural no imóvel da autora? No imóvel da autora não ocorreu dano algum estrutural. O senhor chegou a perceber algum dano estrutural em algum outro imóvel? Houve um dano estrutural no imóvel acima do sinistro, o apartamento acima, por conta do comprometimento da laje de piso, que seria a laje superior do apartamento onde houve o incêndio. Do ponto de vista da engenharia, os serviços que o apartamento os danos que o apartamento da autora sofreu tem condições de dizer que foram decorrência de quê? De fogo, enfim. Os danos ocorridos no apartamento da autora foram em decorrência da água que passou pela laje e acabou molhando todo o apartamento abaixo de onde houve o sinistro. Então o apartamento da autora foi bastante danificado por conta da água que caiu, que arrebentou gesso, forro de gesso, as portas, móveis em madeira. Então todo esse arcabouço de utensílios do apartamento acabaram sendo comprometidos pela quantidade de água que permeou pela laje. Uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. Admitamos, em toda e qualquer circunstância, de que o corpo de bombeiro tivesse ingressado dentro do apartamento. Teria causado algum impacto? Teria feito alguma diferença para fins de prejuízo da autora? No estado que fomos informados que estava o incêndio, a forma de conter seria utilizando água. Qualquer pessoa que jogasse água ali, corpo de bombeiros ou brigada de incêndio, pela quantidade de água que foi necessário, pelo estrago que nós vimos no apartamento superior, iria causar uma inundação do apartamento onde houve o sinistro, com consequente infiltração dessa água na laje e comprometimento do apartamento imediatamente abaixo, que é o apartamento da autora. Entendi. O apartamento da requerida, né, na sua visão, foi muito ficou extremamente danificado também, né? Muito danificado, muito danificado. O apartamento da requerida ficou bastante danificado, tanto por conta do incêndio no colchão e cortinas. Então, houve o senhor viu alguma falha técnica, assim? Claro que o senhor só fez uma visita comigo, mas o senhor viu alguma falha técnica aparente na construção Não, e o que eu falo? O prédio já possui habites. Então, por possuir habites, é uma coisa que a gente entende que o projeto dele foi submetido à prefeitura, foi submetido a Corpo de Bombeiro, foi submetido a CAEMA, a SEMAR, todos, e foi aprovado por todos esses órgãos. Tá? Então ele foi aprovado para construir e foi vistoriado na época da entrega para que eles pudessem ter o habites, para que, por conseguinte, de posse do habites, as vendas dos imóveis pudessem ter sido consolidadas. Ou seja, o senhor está me dizendo que o habites, o habites só é obtido se tiver autorização do Corpo de Bombeiros, de todos esses órgãos? Todos os órgãos têm que vistoriar para atestando que a obra está em acordo. Pelo seu histórico na profissão de engenharia, né, é comum que esses habites sejam dados de uma forma mais aleatória, sem que tome esse cuidado especificamente com a questão da proteção de incêndio? Existem dois momentos. Um, quando você aprova o projeto para construir, e ele tem que estar dentro das normas, aí você constrói, e para entregar o prédio ao morador, você chama todos esses órgãos de novo, que fazem uma vistoria, principalmente o Corpo de Bombeiros e Prefeitura, fazem a vistoria para verificar se aquele projeto aprovado foi executado de acordo com o que estava realmente estabelecido para a sua execução.
esse habite ele só é dado quando se está em acordo com o que foi aprovado, assinado por técnicos da prefeitura, técnicos do Corpo de Bombeiro e tudo mais. E, a meu ver, o que foi visto lá, ele tem, eu não, tinha todas essas condições, não vi nada de diferente, mas não é usual o habite ser dado em desacordo com o que foi projetado e aprovado. Entendi. Do ponto de vista do acesso ao apartamento, assim, o senhor viu alguma irregularidade, escada de incêndio, coisa que o vale? Não, particularmente existe um comprometimento da área social, mas isso, todos os prédios construídos aqui, a grande maioria dos prédios construídos aqui em São Luís, eles têm essa dificuldade, é feita uma opção, geralmente pela área de serviço para acesso da brigada de incêndio, mas não vi nada na vistoria que me chamasse a atenção como uma coisa absurda, que comprometeria. Houve um incêndio, houve um combate, tanto que o incêndio não tomou proporções maiores, e a água utilizada no incêndio, o que deu causa ao sinistro foi um problema interno dentro do apartamento, e a água causou os danos no apartamento imediatamente abaixo. Entendi. O doutor tem perguntas? Só uma pergunta. Pois não, doutor. Doutor Jorge, na sua opinião, vamos dizer assim, hipoteticamente, se tiver outro incêndio próximo àquele apartamento que fica bem na área de serviço, o senhor acha que tem condições de o Corpo de Bombeiro adentrar novamente algum apartamento? Doutor, qual é a relevância da pergunta? Não, a relevância da pergunta... Mas aí o senhor está pedindo... Não, é só a opinião dele, porque... Doutor, nós trabalhamos com fatos, né? Então vamos para o fato que aconteceu. Naquela situação que houve um incêndio lá no apartamento da autora, tinha condições do Corpo de Bombeiro combater aquele incêndio mais próximo, junto com a sua escada? Eu entendo aonde que quer chegar a pergunta. O que você está falando é o seguinte, existem alguns prédios na frente, de frente para a praia, e aquilo é um condomínio fechado, como existem outros condomínios que eu não vou citar o nome, e que a gente vê que o carro de bombeiro não vai conseguir se aproximar do prédio. Mas eu volto a dizer, esse projeto, não sei quem culpar, mas isso não é um fato único só da legislação do Estado do Maranhão. Existem vários condomínios aqui e fora, que você não tem esse acesso fácil ao carro de bombeiro, mas isso não quer dizer que não se tenha medidas para dar combate a incêndio, porque você tem os hidrantes em cada andar, você tem extintores de incêndio. Como o bombeiro vai chegar ali, eu volto a afirmar, o bombeiro analisou aquele projeto, o bombeiro aprovou aquele projeto, ele cria as rotas de fuga e a rota de combate a incêndio. Então eu acredito que ele tenha levado em consideração essa dificuldade, ou deveria ter, né? Tá. Mais perguntas, doutor? Não, estou satisfeito. O senhor poderia passar o microfone para o seu colega na ordem que nós estabelecemos? Doutor, por gentileza, doutor. Fique à vontade. Bom dia, doutor Jorge, né? Jorge Creso. Jorge Creso. O senhor sabe me informar, doutor Jorge, se os danos que foram no apartamento, os danos causados ao apartamento da autora foram um apartamento como um todo, se foram localizados? Foram basicamente na sala e quartos. Na cozinha não vi danos. O volume do incêndio, o senhor falou que o volume do incêndio é determinante para a quantidade de água que é empregada no combate? Olha, eu confesso que eu não acompanhei o incêndio. Assim, pelo que eu vi no noticiário, como foi algo em cima de um colchão, então aquilo gerou uma fumaça prejudicial à saúde muito grande. Então, se entende que jogaram uma quantidade de água muito grande no apartamento para combater isso. Cortinas, colchão, então são coisas que pegam fogo com muita facilidade, né? O senhor pode precisar quais os locais do apartamento que pegou fogo, que foram atingidos pelo fogo? Eu acredito que a suíte na vistoria que nós vimos lá foi o mais atingido, mas o fogo se espalhou até porque ele pega a rede elétrica, ele tem Se espalhou então pelo apartamento, né? Podemos então dizer que a rápida ação por parte da brigada de incêndio ou do bombeiro poderia ter minimizado ou evitado o dano, no caso a quantidade de água empregada? Não tenho como precisar.
Isso. A velocidade da ação, assim, não se sabe como... Por exemplo, o próprio material que estava cobrindo, vamos dizer, a cama, dependendo do tipo de tecido, é algo mais inflamável, menos inflamável. Então, é muito difícil eu dizer se você tem um quarto cheio de papel, livro, por mais que a brigada chegasse rápida, né, aquilo teria uma velocidade maior. A gente teria que analisar o que estava... Aqui foi exposto, aqui estava exposto aquele incêndio para saber a velocidade que isso... Acredito que porque existe o processo de apagar e de resfriar ao mesmo tempo para que isso não se espalhe. Então, acredito que a quantidade de água jogada deve ter sido a usual. Mas qualquer quantidade de água, vamos dizer, necessária a apagar um incêndio num colchão, ia acabar infiltrando, porque as lajes preparadas para a área molhada, elas têm manta ou algum processo de impermeabilização. Laje de sala, de quarto, de corredor, não tem esse dispositivo. Por quê? Porque você passa um pano molhado, é uma lavagem rápida. Quando você cria uma camada, até para poder resfriar, seja meio centímetro de água, estou dando exemplo, eu não estava lá, que é o que foi exposto lá, no mínimo, essa água ela tende a infiltrar e ela vai sair por baixo, ou seja, ela vai gotejar no apartamento imediatamente abaixo. O dano causado seria um dano equivalente a, vamos dizer, você sair, esquecer uma torneira aberta e ela inundar o apartamento. Seria um dano parecido com esse. Sim. Sabe informar se a reserva de água técnica destinada a combater o incêndio, ela fica separada da reserva de água de uso dos condôminos? É a mesma caixa d'água, no entanto, você coloca a saída da tubulação que atende ao condomínio um pouco acima, de modo que você fique com uma reserva no reservatório superior em torno de 20% a 25% para combate a incêndio. Então, você tem diferença de nível na caixa d'água. Não é que você tem uma caixa d'água em separado. Você usa as mesmas caixas para abastecer o prédio. Somente a saída da água é que, vamos dizer, você deixa uma reserva no fundo do reservatório, onde a tubulação de saída é embaixo. E a saída para atender os moradores é um pouco acima, de modo a dar uma reserva superior, em torno de 20 a 25, e também uma reserva na cisterna. Tem que ter. Ok. Bom dia, Sr. Jorge. Tudo bem? Tudo bem? Na realidade, não tem praticamente nada mais a perguntar, porque os seus esclarecimentos, No microfone, foram bastante pertinentes, né? No que tange a questão da reserva técnica, normalmente ela costuma ser de 1/3, Doutora, e tem pergunta, por gentileza. uma bomba específica que faz o trabalho. Doutora, né? qual é a pergunta? Eu queria que a senhora fosse objetiva, por favor. Existe uma bomba específica que deve funcionar para que essa reserva técnica seja utilizada da cisterna? Eu não conheço o projeto de combate a incêndio do condomínio. Em alguns condomínios se utiliza uma bomba que garante o funcionamento dos hidrantes. Isso. Tá? A gente fez uma vistoria lá, mas quem pode falar melhor sobre isso É que eu imaginei colega isso. do Corpo de Bombeiro que participou da aprovação, ele deve ter o projeto. Sim, sim. Eu não analisei o projeto de combate a incêndio do prédio. Uhum. Não sei se tem a bomba ou se não tem a bomba, e nem se deveria ter naquele caso ou não. Uhum. Mas, em termos gerais, a reserva de combate a incêndio no reservatório superior, ela funcionaria por gravidade. Certo. Então, tendo ou não tendo a bomba, já teria a obrigatoriedade de ter essa reserva, que acredito que tenha, porque o projeto foi aprovado, né, em todos os órgãos. Isso. Pelo seu depoimento, o senhor disse que o causador dos danos maior foi a questão do excesso de água, né, na realidade, da água necessária para apagar o incêndio. Então, houve o excesso de água e isso ocasionou o dano maior. Qual é a Em pergunta? relação ao questionamento, o senhor também disse que qualquer pessoa que jogasse água podia causar o dano, ou seja, as infiltrações, né? Porque as infiltrações... Qual é a pergunta, doutora? Por favor, eu pediria que a senhora fosse objetiva nas perguntas. Os argumentos ficarão para as alegações finais e eu prometo que irei ler as alegações finais. As perguntas, por favor. Sem perguntas, Excelência. Não. Bom dia. Você conseguiria, se o senhor tem conhecimento, se as normas técnicas vigentes na época da conclusão e entrega do empreendimento, que foi em meados de 2011, previa
dimensões mínimas de acesso ao interior do empreendimento ou não. Se existir alguma norma técnica vigente no Estado, do Maranhão, regulando as dimensões dos portões de acesso dos empreendimentos. Essa é a minha pergunta. Não sei informar. Satisfeito. Pode fechar.